mais uma vez os rumores estavam certos, galera, e Pokémon Fire Red e Leaf Green estão chegando para o Nintendo Switch, porém, da maneira que a gente não queria, e pior do que a gente esperava. Bora falar sobre isso nesse vídeo aqui agora, simbora. Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo. E pessoal, foi anunciado duas coisas, eu quero mostrar isso diretamente para vocês do Digplay News. Vamos transicionar a tela, 1, 2, 3 e... Estamos aqui no site canaldigplay.com, digplaynews.com. Pode acessar aí e ficar informado sobre as últimas notícias da Nintendo. Bom, duas coisas foram anunciadas. Pokémon Presents para o dia 27 de fevereiro, às 11 horas de Brasília. Irei fazer a cobertura ao vivo aqui para vocês no canal Digplay, beleza? E o Pokémon Fire Red e o Pokémon Leaf Green, assim como os rumores diziam, e eu trouxe esse vídeo aqui pra vocês. É até o último vídeo do canal, tá? Não é a última coisa que eu lancei no canal, porque fiz uma live de Mario Tennis, mas é o último vídeo que eu lancei no canal. Bom, galera, mais informações sobre esse Pokémon Fire Red e Leaf Green, porque que eu falo que é o que a gente queria, mas não era o que a gente esperava, e pior ainda. O Pokémon Day, ele tá chegando pra comemorar 30 anos de Pokémon, por isso que a gente vai ter essa Pokémon Presents, né? E aí, são 30 anos de Pokémon, não é qualquer aniversário, né? E geralmente quando é data cheia, data fechada, assim, as empresas fazem uma comemoração melhor, ou então traz alguma novidade interessante, né? E dessa vez, já de antemão, antes de acontecer o evento, a Pokémon Company já avisou que vai lançar esses dois jogos para o Nintendo Switch, beleza? São remakes da versão original, mas não são remakes agora para o Switch, é basicamente emulado. Eu vou deixar rolando aqui o vídeo de fundo enquanto a gente vai conversando, tá? Esse vídeo ele está em português, porém o jogo não virá em português, beleza? Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara para vocês, para não se enganar aí não, tá? Nada mais é do que um emulador dos jogos de Game Boy Advance para o Nintendo Switch e obviamente funcionará no Switch 2 via retrocompatibilidade. Não foi anunciada compatibilidade com Pokémon Home, não há anúncio de compatibilidade com Pokémon Home. A única coisa que será possível fazer é comunicação para troca de Pokémon ou batalha via local. Você conectar com um Switch ou outro localmente via Wi-Fi e você conseguir batalhar ou trocar Pokémon. É apenas isso, nada mais do que isso. Não foi dito nada de online, seja para um sistema online dentro do jogo, ou seja, passar os Pokémon para o Pokémon Home. Isso quer dizer que não vai ter online? Não, pode ser que a Nintendo e a Pokémon Company anuncie essa funcionalidade durante a Pokémon Presents. Por que eu tô falando isso? Porque esse jogo só vai ser lançado dia 27 de fevereiro, logo quando acabar a Pokémon Presents. Beleza? É basicamente isso que foi anunciado agora, apenas isso. Tranquilo? E aí, para poder jogar mais água no nosso chopp, nós temos aqui o preço, né? Esse jogo vai vir custando R$ 120,99. Isso quer dizer que vai ser $20. E aí, para poder ainda mais azedar o nosso angu, não tem compatibilidade com o português. Por quê? Porque só está sendo lançado a compatibilidade dos idiomas que tinham lá na época. Francês, espanhol e inglês, tá? E a parada é tão, assim, tão feita de qualquer forma que você tem que comprar o jogo da língua específica. Olha que loucura isso. Tipo assim, eles não prepararam um pacote que aí dentro daquele pacote você vai lá e escolhe o idioma que você quer. Ou sei lá, você clica no jogo e aparece assim, aqui 3 capas, versão francesa, versão em espanhol e versão em inglês. Aí vai rodando assim em 3D pra você selecionar um menuzinho. Não, cara. Não, eles lançaram cada versão. Aí se tu comprar errado aqui, tu se ferrou, tem que jogar em francês, pô. É loucura isso. É loucura, né? E custando R$ 120,99. Aí tem aqui, ó, English Only, ó, bem grande aqui, ó, pra você, ó. A gente aqui do Brasil não tem português. Tem só English. Então, assim, E R$ 120, que quer dizer que são $20, cara. Assim, eu acho isso, eu não vou dizer um abuso, porque ninguém é obrigado a comprar, né? Mas
é a Pokémon Company e a Nintendo. Aí vai vir gente falando assim: ah, Diego, mas a Nintendo não manda na Pokémon Company, Diego, a Nintendo não é Pokémon Company, Diego. Ai, gente, todo mundo já sabe disso. Você não é detentor da única verdade do planeta. Isso aí não é uma informação que já não é mais tão difundida. Todo mundo sabe disso. Assim como todo mundo sabe que a Nintendo faz parte da Pokémon Company. Se eu tenho uma empresa que tem 3 donos, que é a Creatures Inc., a Game Freak e a Nintendo tem voz ativa dentro da Pokémon Company. Eu sei que a Pokémon Company tem seu CEO, tem os seus membros, só que a Nintendo faz parte daquilo ali. A Nintendo, como empresa, não tem que dar satisfação pros seus acionistas? A Pokémon Company tem que dar satisfação pra Nintendo, pô. E a Nintendo não tem nenhuma ação ali. É lógico que tem. E aí, o absurdo é óbvio, né? Vocês já devem saber o que eu quero falar de absurdo. É que a gente tem o Game Boy Advance dentro do Switch Online. A gente não tá mais falando de uma época que do 3DS ou do Wii U, que tinha Virtual Console, que a Nintendo cobrava, se eu não me engano, em jogos de Game Boy Advance, $10. E de Super Nintendo. Não era $20, eram $10. A gente não tá mais nessa época que a Nintendo não tem mais a coletânea dela. Ela tem. Ela tem a coletânea de jogos do Game Boy Advance, cara. E a gente sempre ficou nessa esperança, nessa expectativa. Desde quando foi anunciado tanto o Game Boy quanto o Game Boy Advance pro Nintendo Switch, a gente esperava que chegasse em algum momento, né? E nada. Então, assim, pra poder relançar um jogo caro desse jeito, é caro, desculpa. É legal o jogo? Eu quero jogar? Quero, mas é caro. É caro, pô, R$120 pra uma ROM emulada que nem tem suporte online, gente, pelo amor de Deus. Pode ser que tenha suporte no futuro? Pode, mas a Nintendo e a Pokémon Company já começou a vender esse jogo sem anunciar suporte para online. Então se você fizer a pré-compra agora, se for comprar agora, você já vai comprar ciente que não tem online. Se vier depois, se anunciar depois, legal, bacana, faz sentido. Mas não anunciou agora. Não foi anunciado agora. Então assim, R$120 no jogo velho, que poderia estar dentro do sistema dela de recompensa do online. Poderia estar aqui. Ou no máximo, ela vende pra gente o Fire Red e o Leaf Green, que ainda é errado, mas com suporte, com compatibilidade a Pokémon Home, e lança na coletânea de Game Boy o Fire, o Red e o Green sem compatibilidade com o Home. O máximo ela deveria ter feito isso. Lança o jogo sem ser o remake, o jogo original, né, na coletânea de Game Boy, clássico, e depois ela vai lá e pro Game Boy Advance, ela vai lá e lança a parte. Ainda ia ser errado, porque a gente tem o Game Boy Advance dentro do Switch Online. Mas seria menos pior. Eu acho que essas práticas que a Nintendo e a Pokémon Company vem fazendo, elas são muito abusivas. Elas são realmente uma parada querendo explorar o máximo dinheiro do consumidor. Eu sei que empresa não é ONG, eu falo isso o tempo todo. Empresa não é ONG pra poder ficar fazendo serviço social e empresa de games, né? E te dar as paradas de graça. Eu entendo. Só que, pô, há limites, né? Há limites. Se a Nintendo me vendeu um serviço online falando que ia trazer seus principais clássicos para a plataforma, Pokémon são os principais clássicos de qualquer plataforma da Nintendo portátil. E a Nintendo, sim, ela também é proprietária da marca Pokémon. Ela também é proprietária dos jogos Pokémon. E ela também tem decisão nas coisas que acontecem com a marca, a franquia e os jogos Pokémon. Então esses jogos não estarem no Switch Online, seja de Game Boy Clássico ou de Game Boy Advance, pra mim é um absurdo. É um absurdo. E uma outra coisa importante pra vocês saberem, galera, eu nem levei isso ainda pro canal de Gameplay News porque eu não tive tempo. Mas o jogo vai ser só digital. Não vai ter versão física. É digital only, pra gente aqui no ocidente. Mas lá no Japão, a Nintendo tá lançando esse pacote aqui, né? Que tem a simulação das caixinhas e tem também umas Pokébola com os Pokémon dentro, né? Bem bonito isso aqui, ó. É bem parada colecionável. Número 1, número 4, número 7, né? Que é o Bulbasaur, Charmander e Squirtle. Numa caixinha assim toda bonitona. O jogo não vai vir só o código do jogo digital pra você baixar, tá? Mas vai vir a simulação das caixinhas. Bom, é isso, né?
Vamos aguardar para ver mais informações na Pokémon Present, que eu vou fazer a cobertura aqui, mas eu não consigo ficar empolgado com isso, eu só consigo ficar chateado pela Pokémon Company seguir o pior caminho, o caminho mais exploratório, o caminho mais mercenário, o caminho mais consumista, que é cobrar $20, R$120, numa ROM emulada de um emulador que já existe e faz parte do serviço do sistema online que você assina. Eu acho isso um absurdo. Eu acho um absurdo. Sem suporte a Pokémon Home, sem suporte a online ainda, né? Vamos ver se na Pokémon Presents vai ser diferente, mas isso eu acho um absurdo. É um absurdo. Nem uma edição de colecionador pro Ocidente, para poder justificar o lançamento, para poder justificar a venda digital, só pro Japão. Bom, vamos aguardar as cenas do próximo capítulo e eu trago pra vocês, espero vocês dia 27 pra poder a gente assistir junto a Pokémon Presents e vamos ver se a gente vai ter novidade lá. Provavelmente vai ter lá a 10ª geração de Pokémon. Vamos ver se a gente vai ter mais novidades referente a isso aqui, né? O evento vai ser dia 27 às 11 horas da manhã, eu vou abrir live 10h30 da manhã. Beleza? Ou às vezes eu abro até antes, pra gente jogar algum Pokémon enquanto a gente espera. Tá bom? Tô ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui.